Em, em pé como você está, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15 e o verso de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Observe se próximo a você tem alguém que está sem a palavra. Glória a Deus. Lucas, capítulo 15, verso 11, diz assim: Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O filho mais velho, jovem, disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou ao seu campo para cuidar de porcos. E embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai, e quando ele ainda estava longe do seu pai, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o filho, e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai, no entanto, disse ao seu servo: depressa, traga a melhor roupa da casa e vista nele. Coloque um anel no seu dedo e sandália nos pés. Mate um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Pode se assentar. Hoje eu quero falar sobre como hoje é dia dos pais. Eu quero falar hoje sobre a paternidade de Deus. O Deus que, além de ser Deus, é Pai. Como eu disse na oração que tinha feito, os judeus, eles sempre trouxeram no seu coração e na sua memória que Deus era aquele Deus que criou os céus e a terra, que era um Deus que estava nos céus e o homem na terra. Era um Deus que abençoava aqueles que, por esforço próprio, praticasse o bem, e castigava as pessoas que fizessem as coisas erradas. Eu lembro que até um tempo atrás, quando a gente era criança, a gente ouvia isso dos nossos pais, dos nossos avós: cuidado com o castigo de Deus, com a mão pesada de Deus. E até mesmo, se eu não me engano, o Michelangelo, ele tem um quadro pintado, onde mostra Deus ali apontando, com os anjos apontando para Adão, e tipo, com a cara meio sisuda, né? Um homem velho, Deus velho, cabelo branco, apontando o pecado de Adão. Então a gente aprendeu a ter medo desse Deus. E muitas pessoas, não é que as pessoas temiam,
e respeitavam a Deus. Tinham medo do castigo de Deus. E os judeus eram assim. E Jesus, observando isso, quando os discípulos pedem para Jesus uma fórmula, um jeito de orar a esse Deus, Jesus ele traz do Deus do céu, e ao mesmo tempo ele traz o Deus do céu e coloca ele na terra, como Pai do homem, sem perder a santidade e o respeito para com Deus. Jesus disse: quando orares, orareis assim: Pai nosso. Então Jesus queria que os judeus e que eu e você entendesse que Deus, apesar de ser um Deus santo, um Deus poderoso, Ele não quer se relacionar com nenhum de nós pelo medo, mas Ele quer se relacionar pelo amor. E é por isso que Ele diz Pai nosso. Ele está dizendo que o Pai não é só meu, é um Pai nosso. Somos irmãos, amém? Temos um único Pai. É por isso que Jesus disse: eu vou para a casa do meu Pai, né? Preparar um quarto para cada um de vocês. Eu imagino uma grande sala, né? Eu não imagino igual essas casas de Coab, esses condomínios de Coab ali, que tem um monte de casinha, aonde os crentes vão morar lá de meia parede, junto com o outro. Não. Eu imagino uma sala assim, bem grande, Tesa, assim. Sabe aquela sala bem grande? Com Xbox, né? E vocês vão gostar, porque naquele Xbox vai passar tudo aquilo que vocês fizeram em secreto e ninguém viu, para todo mundo ver. Aí não ficou muito interessante esse negócio. Mas um quarto para cada um de nós. E de repente a gente vai ter aquela mesa bem grande, e a gente vai sair daquele quarto e se preparar naquele quarto para ir naquela mesa participar daquela ceia, daquele banquete com o Senhor. Então, ao mesmo tempo que Ele diz que esse Deus é um Deus poderoso, Ele diz que é um Deus que é Pai e quer nos relacionar como filhos e Pai. Então, se você não se sentiu amado pelo seu Pai humano, deixa eu falar uma coisa: se sinta amado nessa noite pelo seu Pai eterno. Aleluia. Por seu Pai que vai ficar com você a eternidade inteira. E aí Jesus, ele vai contar essa parábola. Ele vai dizer o seguinte: olha, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: pai, quero a parte da minha herança. Deixa eu explicar para você, porque talvez você não entenda esse negócio aqui. Para um filho chegar para o pai, um pai judeu, e dizer que queria a herança do pai, é como o filho chegasse para o pai e dissesse: olha, para mim você morreu, para mim você não vale mais nada, então se você morreu, eu quero aquilo que me pertence, eu quero a minha herança. Eu não sei o que aconteceu que levou esse filho, né, a tomar essa atitude. Mas uma coisa que o capítulo 15 ele vai falar, ele vai contar de três parábolas. A parábola da ovelha perdida, né? A ovelha que se perde porque ela é inocente. Amém? Ela vai ali caminhando com as ovelhas e o seu pastor, e de repente ela se perde porque ela é inocente. Ela tem que estar ali sempre ali, tendo cuidado. Depois Jesus vai falar sobre a dracma perdida, uma moeda que para muitos não valia nada, mas para aquela mulher valia muita coisa. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela varre toda a sua casa para poder encontrar aquela moeda, porque tinha um valor muito grande. Isso fala do valor que cada um de nós temos diante de Deus, independente daquilo que você faz na igreja, ou se você não faz, se você é mulher ou é homem, se você é branco ou é preto, não importa, você tem um grande valor para Deus. Amém? Você tem, e não deixa ninguém dizer isso para você. Não deixa ninguém dizer isso para você. E agora a terceira diz que
esse jovem ele se perde o quê? Porque aparentemente, quando você lê a parábola inteira, esse jovem não tinha nada que fizesse com que ele quisesse se perder. Mas sabe quando a gente diz assim, eu quero pecar e vou me perder, e acabou. Não, o que você fez? Eu fiz porque eu quis. Então ele falou assim, não, eu quero provar do negócio lá de fora lá, eu quero ver o que é bom lá, e me dá, para mim você não existe mais, para mim você morreu, então me dá parte da minha herança. Esse pai, ele poderia chegar lá nas autoridades e pedir para apedrejar esse menino. Mas esse pai não faz isso não. Ele não usa da autoridade que ele tem, né, para castigar aquele menino. O que o pai faz? O pai faz exatamente aquilo que o menino pede. Ele divide a parte da herança, ele dá para aquele menino, e o menino se sente livre. Gente, olha, quem é pai e mãe, vai chegar um momento, pastora Lucivana, que você vai ter que deixar a Manu livre. Vai ter que deixar a Manu cometer os próprios erros dela. E isso é ruim demais, porque as nossas crianças, elas podem ter 30 anos, ainda é as nossas crianças. A gente nunca acha que ela está preparada para encarar a realidade. A gente nunca acha que ela está preparada para dirigir um carro. Você não sabe o sacrifício que tem e o medo que eu tenho. A minha filha fala que eu tenho dó do carro. Não é dó do carro, eu tenho medo dela dirigir. E eu fico lá. Um dia que eu estava na oração, a gente combinou com a Sueli de ficar em casa. Fica em casa. Você quer ficar em casa? Sueli? Não vai na oração? Está frio? Vou ficar em casa. E a Sueli achou que a Andressa ia ficar. A Sueli falou, pode ir. E aí veio eu, Antônio e a Andressa. Quando a Sueli foi no quarto que não viu a Andressa, ela entrou em pânico. E ela começou a ligar em tudo que é canto aqui. Ligou, a Andressa atendeu. O pai, a Sueli tá em casa chorando, porque ela pensava que eu estava em casa e não estou. E você quer que eu vá lá? Aí eu falei, não, pode ir. O senhor me dá a chave do carro? Oração oxigênio. Eu já orei. Quem já viu aqui orar, viu que sabe que de vez em quando Deus me usa para orar, mas eu nunca orei tão orado igual naquele dia. Eu ficava lá, olha, quando você chegar em casa, você me avisa, dê a chave do carro para ela, e ficava assim, eu guardo ela, e ficava olhando no telefone, para ver se o telefone tocava, né? Enquanto ela não ligou, dizendo para mim que tinha chegado, eu não sosseguei o meu coração. Por quê? Porque a gente acha, não, é o nosso bebê, é a nossa criança, nunca vai crescer. E a gente não sabe que cometer erros faz parte do crescimento. Agora, se nós formos um bom pai, as nossas crianças vão cometer erros, mas vão ser erros mínimos. Sabe por quê? Esse pai, ele sabia o que ele tinha ensinado para a sua criança. Ele sabia. De vez em quando você quer sair, Andressa, ajudar as crianças? Você quer ajudar as crianças? Você não tem aniversário para ir, Antônio? Porque não tem como eu exemplificar isso sem eu falar sabe? Eu acho que o melhor evangelho é aquele evangelho que é vivido. De vez em quando, a Andressa, ela tem, não, isso eu não posso falar, que é demais já, a idade. Mas toda vez que ela vai sair, ela nos liga e diz a hora que vai sair, e a hora que vai vir, e aonde vai estar. De vez em quando a minha mulher não quer deixar, porque mãe parece que é mais. A mãe, ela acha que o pai não é, tipo assim, o pai é muito solto. E ela fala, não vou deixar e tal. Esses dias eu falei para ela, olha, nós
temos que acreditar que nós demos a melhor educação e o melhor ensinamento para Andressa. Então agora a gente tem que de vez em quando deixar uma corda um pouco livre e confiar naquilo que nós fizemos. Porque se a gente está aprendendo demais, é porque você fez um serviço mal feito. Esse pai, se você ler a parábola, você não vai ver em nenhum momento ele dizendo, esse pai significa Deus, né? Você imagina Deus dizendo para ele mesmo, meu Deus, como eu poderia ter ensinado essa criança direito? Como eu poderia... Não. Ele tinha consciência daquilo que ele tinha feito. E eu falei para minha esposa, se nós temos consciência que nós fizemos o melhor, nós temos que confiar naquilo que nós fizemos. Então se ela vai sair, ela liga para a gente, ela nos avisa. Não tem essa, ela já é maior de idade. Já é maior de idade. Eu vejo umas crianças aí de 15 anos tocando terror no pai, na mãe, querendo ser dono do seu nariz. Sabe quando você vai ser dono do seu nariz? Quando você tiver maior de idade e você pagar suas contas. Você pagar suas contas. Se você tiver a sua casa, se for uma pessoa totalmente independente, aí você vai ser dono do seu nariz. Falei para André, lá em casa, ela falou que vai ficar comigo bastante tempo. Então, se tiver 40 anos e tiver na minha casa, é o mesmo horário. Não tem essa de dizer, eu sou maior de idade. Respeito. Esse pai tinha confiança daquilo que ele tinha ensinado para o filho. E o filho saiu e falou assim, não, vou aproveitar o negócio aí, vou nas festas, vou nas raves, vou não sei aonde, vou nos funk da vida. E ele foi lá abafando, cheio da grana. E a grana e tudo aquilo, aqui também tem educação financeira. Tudo aquilo que você tem, porque esse rapaz não nasceu pobre. Ele não foi pobre. Mas tudo aquilo que você, quando só sai das suas finanças e você não repõe, um dia você vai procurar e não vai ter. Isso é finanças. Nós vamos dar um curso de finanças aqui na igreja e eu gostaria muito que você participasse. E aí esse rapaz, ele começou a descontrolar suas finanças. Quando ele percebeu, ele estava sem amigos, sem dinheiro. Ele estava no fundo do poço, trabalhando numa pocilga. Você sabe o que é isso, irmão? Vocês já foram numa pocilga? Vocês já foram num lugar onde se cria porco? Pensa num negócio nojento e fedido. E esses porcos aqui eram criados não de uma maneira industrial, mas de uma maneira artesanal. Era pior ainda. A lama. E ele tendo que trabalhar naquilo lá. Ele desceu ao fundo do poço. Mas enquanto ele descia no fundo do poço, o pai dele estava tranquilo. Porque o pai dele, além de ter planos para ele, o pai dele tinha ensinado. É assim que Deus faz. Nós podemos estar no fundo do poço. Tem pessoas como eu que vieram a Deus e estavam no fundo do poço. E no momento, porque a Bíblia diz que ele estava ali, quando ele estava naquela possível, naquela situação, eu creio que foi o Espírito Santo que deu um estralo no coração dele. E ele olhou e disse: quantos trabalhadores da casa do meu pai tem comida em abundância, e eu aqui desse jeito. Ele entendeu e ele lembrou. Primeira coisa, esse pai era um pai bondoso.
ele lembrou que o pai dele era um pai bom. Se o pai dele fosse um pai ruim, ele não teria voltado. Ele lembrou que Deus era um Deus bom. Eu queria chamar o Cícero aqui. Cícero é um dos nossos colaboradores, uma pessoa que está aqui sempre nos ajudando. E o Cícero faz tudo aqui, cuida do som. Agora, quando dá, ele toca com a gente, cuida da criança. Um dia eu levei ele lá na PM, e ele chegou a barbudo assim lá na companhia. E eu falei, esse aqui é o rapaz que cuida das crianças. Os PM lá eram assim, coitado das crianças. E eu quero que o Cícero conte um testemunho para você, e depois eu continuo a pregar. Paz, irmãos. Difícil falar da vida da gente, o que passou, mas é necessidade, né? Porque a gente passou tantas coisas na minha infância, adolescência, e como temos muitos jovens aqui, é bom saber que, como o pastor falou, a casa do Pai sempre está aberta, né? Eu venho de uma família muito humilde, e eu sempre tive um pai ausente. Não culpo ele, minhas decisões, assim como o pastor falou. Só que eu tive que criar algumas defesas pessoais, tive que montar um personagem. Eu montei um personagem, aquele cara loucão, aquele cara doidão, para ninguém chegar perto de mim. Que na escola eu apanhava muito, eu não tinha um pai, uma mãe que ia lá me defender. Então eu tive que criar esse personagem. 13 anos comecei a beber, comecei a cheirar cola, cheirar thinner. Carnavais a gente tomava chá de cogumelo. E sempre foi aquela personagem foi crescendo. Conheci minha primeira esposa, engravidou, casamos. E eu continuei na bagunça, mulherada. Vim para Campinas, comecei a trabalhar com caminhão, aí desandou mais ainda, que eu viajava muito. Comecei a desviar carga, comecei a roubar, né? E esse casamento não ia para frente, até que eu conheci a Adriana. Nessas entregas eu conheci ela, e eu casado ainda. E eu peguei, contei uma mentira para ela, falei, não, tô separando, e eu enrolei ela 1 ano assim. Até que a minha ex-mulher descobriu, terminamos. Fui morar com ela, 5 meses, primeiro mês foi aquela maravilha, foi sensacional, né? Só que eu vim com aquela bagagem de bebida, droga. Droga nunca foi meu ponto fraco, é mais bebida, a droga era só para ficar mais louco, só para deixar mais loucão. Cheguei aí, passou esses 5 meses, veio essa fase de agressiva. Ela estudava, ela fazia faculdade, eu tinha muitos ciúmes dela. Ela era nova na época, eu um pouco mais velho, eu tinha muitos ciúmes. Cheguei a agredir ela, com ciúmes dela, com o pessoal da faculdade. Tirei uma faca para pegar ela e ameaçando ela com a faca, dei um murro no olho dela, depois quebrei o para-brisa do carro no murro também. Fui detido. Não fui transferido, não fui preso, porque ela foi e retirou essa queixa. Ela se arriscou, né? Porque eu estava transtornado. Beleza. E a gente passamos 11 anos da nossa vida. Tivemos 2 filhas. Passamos 11 anos dessa vida com essa brigaiada assim. Tanto eu quanto ela bebia. Polícia na porta da nossa casa era todo dia. E cada 4 vezes por ano, a gente terminava e eu ia embora para Atibaia. Apesar do meu sotaque de Piracicaba, eu sou de Atibaia. Então, numa dessas brigas que eu fui embora, eu tinha brigado com todo mundo aqui, sogro, sogra, cachorro, briguei com todo mundo aqui e fui embora. Peguei uma motinha velha que eu tinha e fui embora para lá. Cheguei lá, briguei com todo mundo também. É a minha situação. Alcoólatra, bebia 2 litros de pinga por dia, fora a cerveja. E cheguei lá, briguei com mãe, fui para casa do meu irmão, briguei com meu irmão, com a minha cunhada. Enfim, fiquei na rua.
Cheguei a morar na rua uma semana, só tomando aqueles corotinhos, que eu não tinha dinheiro para comprar bebida, né? As pingas mais caras não tinha, corotinha era mais barato. E com muita dó, meu irmão viu eu aquela situação de rua. Ele morava no Aras. No Aras. Um Aras bem antigo. E tinha um banheiro lá desativado, mais ou menos do tamanho desse aquário. Um banheiro, sujo, úmido, cheirando mofo. Falou assim, ó, dentro de casa eu não quero você, que você não tem como. Eu tenho mulher, tenho filho. Se você quiser, você dorme lá, para não ficar na rua. Eu falei, beleza, eu agradeço. Ou melhor, ele não quis nem falar comigo, mandou minha mãe falar comigo. E eu fui morar nesse banheiro. Ficava ali, às vezes, trancado, dia e noite, bebendo. E num sábado frio, eu estava no bar, fiquei no bar o dia todo, fui embora para minha casa, que era banheiro, e com muita fome. Aí nessa parte que o pastor falou que o filho pródigo, falei para minha mãe, eu estou com fome, só que eu não podia ir na casa do meu irmão, que ele não queria eu lá dentro. Ela falou, espera que eu vou levar uma coisa para você comer. E eu entrei para dentro do banheiro e tranquei a porta. Daqui a pouco ela bateu, chegou com um pote de sorvete, com uma canja que eles tinham feito, que estava frio, né? Agradeci ela, entrei e tranquei a porta. No que eu abro o pote de sorvete, eu vejo aquela sopa, aquela canja. Aí eu olhei pela situação que eu estava, de um lado para o outro. Você escutava barulho de rato passar assim, ó, no forro. Eu olhei, foi a parte que depois acho que o pastor vai falar. Eu olhei e me senti um porco. Aquela sopa me parecia uma lavagem. A sopa era boa, mas a situação me lembrava isso. E eu sempre escutava vozes. Eu tive 2 sonos da paralisia, que fala, né? Sentia me segurar. E eu escutava louvor, mesmo não sendo evangélico. Eu lembro que passava no Raul Gil, Lázaro. Eu lembrava daquilo, eu colocava lá para me escutar, no celularzinho velho que eu tinha. E veio uma voz na minha cabeça: meu, acaba com isso, se mata, meu, já era, deixa quieto isso, você não tem mais ninguém, olha a sua situação, você está com um prato de sopa dentro de um banheiro, um vaso tudo encardido na minha frente, roupa cheirando mofo. Eu falei, eu vou acabar. Só que eu queria culpar a Adriana. Eu falei, eu vou deixar alguém vai ter que ser culpado pelo meu fim. E eu peguei nesse celularzinho velho, conectei o Wi-Fi do meu irmão lá, que onde eu estava no Aras, e mandei uma mensagem no Facebook, tipo, acusando ela, que eu ia acabar com a vida. Eu não lembro direito como que era. E nisso uma moça que estudou comigo, na 5ª série, na 4ª, não lembro, nunca mais tinha visto ela, me chamou no privado. Ela me chamou, começou a conversar comigo, começou a falar do amor de Deus, começou a falar quanto Deus era bom, quanto eu era importante, que eu não era nem um porco. E ela falou, não faça nada, amanhã vou te fazer um convite, amanhã você venha aqui para a minha igreja, para você conhecer e a gente conversar melhor. Eu falei, tudo bem. E aquela noite eu não precisei escutar louvor para dormir, eu consegui dormir. Não sei, foi as palavras dela. Dormi, no outro dia eu acordei, parecia que não tinha nada acontecido, e eu não lembrava, devido ao estado de loucura que eu estava, acho que eu não lembrei. E fui pro bar, como era de costume, 5, 6 horas da manhã eu já tinha que beber, que eu tremia muito. E passei o dia todo, no domingo, 4 horas da tarde, deu dentro do bar ainda, bêbado, veio aquele negócio na minha cabeça, meu, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, velho? Eu te chamei para ir para a igreja. Meu, veio aquele estralo assim, saí correndo. Cheguei lá no banheiro, troquei a camiseta, fiz uma camiseta toda cheia de mofo, sei lá eu, e fedendo cachaça. Fui para a igreja. Cheguei lá, encontrei amigos de infância, pessoas que eu não dava nada, que tomou facada. Um cara que ensinou a cheirar cola estava lá na hora que eu vi ele. E ali parece que Deus escolheu aquele lugar somente para mim, porque não era para ninguém, não era para ninguém. Teve os louvores, falou comigo, teve a ministração, falou comigo, ele fez o apelo. O pastor era um amigo de infância, eu não sabia que ele era pastor. Ele fez o apelo, eu fui chorando
aceitei Jesus naquela noite. E uma coisa que aí voltei aqui para Campinas. Voltei, eu e a Adriana. Aqui eu ainda fui 2, 3 vezes, mas eu não conseguia largar do vício da bebida. E vim para Campinas. E voltei com a Adriana e a gente continuou aquela rotina de briga, bebida. Eu mesmo tendo aceitado Jesus não conseguia. Ela falou: não, chega, vamos lá para procurar uma igreja. Pegamos as 2 meninas, colocamos dentro do carro. Primeira igreja que paramos aqui na frente, numa terça-feira, estava fechado. Vamos procurar outra. Fomos em outras igrejas. Fomos numa igreja bem tradicional. Aí a Adriana tudo bagunçado, cheio de tatuagem, eu inchado de cachaça, 110 quilos, tatuado de brinco. Aí eu entrei, sentei lá no fundo e fiquei. Ninguém deu atenção nenhuma pra gente. Ninguém. Falei pra Adriana: aqui eu não volto mais. Beleza. A Tainá estudava com a filha do outro pastor anterior aqui, perguntou o horário, o dia, viemos no domingo. Eu sentei lá naquele último banco, lá no canto, o brinco para a parede, assim, para ninguém ver o brinco. Aquela noite Deus falou com a gente de novo. Para a honra dele, estamos aqui até hoje. Casamos aqui no papel, na igreja, aqui fomos abençoados, batizamos. Minhas filhas, se falar que a gente não vai para a igreja, elas choram, quer ir. Como o pastor falou, a gente faz um pouquinho de tudo aqui. Só não fui convidado do Ministério de Mulheres, viu? O resto eu já fiz tudo. E a Adriana também tem várias participações aqui. Mas eu agradeço a Deus por Ele ter me alcançado antes de eu fazer alguma besteira. Deus usou aquela menina que estava de plantão naquela hora lá. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aquele filho pródigo, ele estava ali, desceu no fim do poço, num lugar fedido, lugar onde tinha porco, lugar onde as pessoas viam e não davam valor para ele. Mas tinha um pai que olhava para ele lá de cima e dizia: o sacrifício que eu fiz foi muito importante. Um dia ele vai lembrar. E um dia ele lembrou. Um dia o Espírito Santo fez ele lembrar. E ele disse: olha, levantar-me-ei, irei à casa do meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus, contra a ti. Aquele pai, quando vê aquele menino de longe, a Bíblia diz que aquele pai sai correndo. E um pai sair correndo para encontrar um filho era uma vergonha, mas ele não estava nem aí, porque Jesus Cristo se fez vergonha, ficando nu numa cruz por nós. Aquele pai não estava preocupado com a vergonha dele, ele estava preocupado que o filho dele estava sendo resgatado naquele momento. Sabe o que aquele pai diz? Olha, coloca um anel, uma aliança no dedo dele, para que todos saibam que eu tenho uma aliança com ele. Coloca sandália nos pés dele, para que todos saibam que ele era escravo, andava descalço, mas ele agora ele é príncipe, ele é filho meu, né? E eu trouxe o Cícero porque o Cícero, eu vejo, quando ele me contou a história dele, eu vi a história do filho pródigo ali, na atualidade, e ver o que Deus fez na vida desse moço. Ele é dono de uma barbearia. Tem muitos aí que tem barbearia que ele levou para lá, ensinou, liberou os caras, o pessoal montaram sua barbearia, e ele tem sido bênção, não só aqui, mas fora também. E tem sendo bênção com a família dele. Hoje tem uma família restaurada. Eu queria chamar a Adriana aqui. Vem cá, Adriana. As suas 2 filhas estão ali, a Tainá está ali.
Todo mundo conhece a Tainá, tem a Adriana aqui, são pessoas de Deus. De Deus. Por quê? Porque ouviram aquilo que o filho pródigo viu. Ele ouviu a voz do Espírito Santo. Quando ele disse, olha, levantar-me-ei, é porque o Espírito Santo tocou ali no coração deles. E eles entenderam isso, a paternidade de Deus. Hoje eles são curados, são testemunho nessa igreja, são submissos. A Adriana vai fazer um curso, ela diz assim, pastor, o senhor autoriza? Isso é submissão e lealdade. E Deus vai honrar. Eu tenho profetizado na vida sempre deles dois. Eu tenho profetizado para o Cício, você vai ser o meu pastor malucão aqui dentro, né? Aquele que vai trazer os malucos para aqui para dentro, né? Eu tenho falado para a Adriana, Deus quer te usar muito. Mas por quê? Porque ouviu a voz do Pai. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Amém? Deus abençoe a sua vida, Adriana. Aquele pai, ele não tinha remorso nenhum, porque ele sabia que ele tinha dado uma boa criação. Algumas pessoas vão para o caminho errado, vão, mas Deus ele não vai ficar com remorso nenhum, sabe por quê? Porque ele sabe do amor que ele tem derramado nos nossos corações, o amor que ele tinha derramado. E mesmo que possamos virar as costas para Deus, como esse filho virou para Deus, ele vai continuar nos amando. Porque quando ele chegou, quando aquele jovem veio, que ele viu aquele jovem, ele correu até aquele jovem, e ele não chegou dizendo, não te disse que você, ele não chegou, eu não falei para você não falar isso, ele não falou nada disso. Ele só se alegrou, como ele vai se alegrar nessa noite, se você disser para ele, Senhor, quanto tempo que eu estou afastado, quanto tempo que eu tenho que tomar essa decisão e não tomei ainda. Esse filho pródigo ouviu a voz do Espírito Santo. O Cícero, naquele banheiro fedido, ele ouviu a voz do Espírito Santo. E eu tenho certeza que nessa noite você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Talvez você tenha caminhado, tenha parado por alguma coisa que aconteceu nessa sua caminhada, mas hoje o Pai ainda continua de braços abertos te esperando. Filho, eu quero te dar um abraço, eu quero te dar um abraço. Tem alguém aqui nessa noite que desejaria nessa noite voltar para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Levante a sua mão. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar com você nessa noite. A Bíblia diz que o Pai não vai te lançar nada sobre o teu rosto. Tudo que Ele quer é te abraçar e dizer, seja bem-vindo, bem-vindo. Fecha teus olhos, curve a tua cabeça. Se você quiser nessa noite aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, ninguém está te olhando, só levante a sua mão, eu quero orar por você aonde você estiver. Levante a sua mão comigo. Ninguém está te vendo nessa noite. Glória a Deus. Fique de pé. Vamos orar, encerrar a nossa reunião. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem um Pai que se importa com você. E que apesar das besteiras que nós fazemos, Ele ainda continua confiando em nós. Amém? Se essa palavra falou com você, e agora eu estou falando para a igreja, sai do seu lugar, vamos orar neste momento. Vamos agradecer a Deus por esse Pai tão amoroso que nós temos aqui. Aleluia. Saia do seu lugar, eu quero orar com você nessa noite. Glória a Deus.
Você não entendeu, não estou dizendo que você é desviado, eu estou falando para a igreja. Ah, pastor, se eu for lá vão achar que eu estou desviado. Não, eu estou dizendo para você que eu quero orar com você, juntamente com Deus. Você não é desviado, não estou dizendo isso. Glória a Deus, está vendo? Entenderam? Glória a Jesus. Se essa palavra falou no seu coração, sai do seu lugar nessa noite. Talvez você entrou aqui e dias como esse, dias que te deixa triste. Eu vou orar para o Espírito Santo te curar nessa noite. Para o Espírito Santo entrar no teu coração nessa noite. Fecha teus olhos, vamos orar. Os obreiros, estenda suas mãos em direção a essas pessoas. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite, Pai, por a tua palavra que foi ministrada, Senhor. Deus, nós entendemos nessa noite que o Senhor é Pai, ó Deus. Que mesmo, ó Deus, nas nossas dificuldades, mesmo nos nossos erros, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos esperado, ó Pai, para nos voltarmos até a Ti, ó Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, como iluminou o coração daquele filho pródigo, Pai, possa iluminar o nosso coração. Então, meu Deus, nessa noite abençoa o Teu povo, abençoa, meu Deus, a Tua igreja, meu Pai, que Teu Espírito Santo possa continuar, meu Pai, operando e fazendo, ó Deus, aquela obra que o Senhor já começou na nossa vida, Pai. Então, Espírito Santo, enche a Tua igreja nessa noite, Pai. Nos faz saber, ó Deus, que nós somos filhos Teus, Senhor, e não bastardos, Pai. Nós somos filhos, ó Deus, adquiridos através do preço que foi pago ali na cruz do Calvário. Então abençoa a Tua igreja, abençoa, meu Deus, o Teu povo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Pode ficar aqui, eu já vou encerrar. Só quero dar 2 avisos. Quinta-feira continua o nosso tema, a nossa campanha, né? Da nossa quinta alternativa. Queria convidar você, vai estar um grande homem de Deus ministrando a palavra de Deus para a sua vida. E queria dar já que é um culto que tem bastante pai, eu quero desafiar para você, no final do ano, dia 31 de novembro, 1 e 2 de dezembro, nós vamos ter o nosso encontro de casais lá no Hotel Fazenda em Poços de Caldas. Vai ser maravilhoso, né? E eu vou dizer uma coisa para você, nós só temos acho que 2 ou 3 vagas. Então, se você sair e presentear a sua esposa, né? Agora, na semana passada eu falei assim, ó, quem fizer essa inscrição, eu vou dar um desconto de R$100, eu falei na semana passada, e você pode pagar em 10 vezes, né? Hoje não, hoje eu vou dar R$50 para as 2 vagas lá, se você tiver, e você pode fazer em 10 vezes. Só tenho acho que 2 vagas, se eu não me engano. Então procura o pessoal do Mel, abençoe, para que chegue no final do ano você falar, ah pastor, eu queria ir. Então aproveite, irmão, vai lá, faz no cartão em 10 vezes, Deus vai abençoar a sua vida no nome de Jesus, amém? Quantos vão sair daqui abençoados? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite por tudo que foi feito, Pai. Senhor, continua abençoando a tua igreja. Continua, meu Deus, abençoando a nossa semana. Que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você diga amém. Deus abençoe a sua vida. Cumprimente seu irmão. Vai na paz do Senhor.